Bom dia, pessoal. E agora vamos começar mais um capítulo da Fundação Império. Peço que, se vocês estão acompanhando a série, deixe o like para dar uma força pra gente. Se não for inscrito, se inscreva no canal para aumentar o nosso crescimento aí. E vamos lá. Parte 1. O General. Bel-Riose. Em sua carreira relativamente curta, Riose ganhou o título de último dos imperiais e o mereceu. Um estudo de suas campanhas revela que ele podia ser comparado a Peurifoy em habilidade estratégica e talvez fosse até superior a ele em sua capacidade de lidar com homens. O fato de ter nascido nos dias do declínio do Império tornou impossível para ele igualar a marca de Peurifoy como conquistador, mas teve sua chance quando, e foi o primeiro dos generais do Império a fazer isso, enfrentou a Fundação diretamente. Enciclopédia Galáctica. Nota: todas as citações da Enciclopédia Galáctica aqui reproduzidas foram retiradas da 116ª edição, publicada em 1020 EF, pela Companhia Editora Enciclopédia Galáctica Ltda. Términos com permissão dos editores. Capítulo 1. Em busca de mágicos. Bel-Riose viajava sem escolta, o que não era o que a etiqueta da corte prescrevia para o chefe de uma frota estacionada num sistema estelar ainda escondido nos confins do Império Galáctico. Mas Bel-Riose era jovem e cheio de energia, enérgico o suficiente para ser enviado até quase o fim do universo por uma corte fria, calculista e curiosa além disso. Histórias estranhas e improváveis, repetidas com volubilidade por centenas de pessoas e conhecidas de modo apenas nebuloso por milhares, intrigavam esta última faculdade. A possibilidade de uma empreitada militar atiçou as outras duas. A combinação era devastadora. Ele desceu do deselegante carro terrestre do qual havia se apropriado e foi até a porta da mansão decadente que era seu destino. Esperou. O olho fotônico que varria a porta estava funcionando, mas quando a porta se abriu foi de forma manual. Bel-Riose sorriu para o velho. Eu sou o Riose. Eu o conheço. O velho permanecia rígido em seu lugar sem aparentar surpresa. O que deseja? Riose recuou um passo em um gesto de submissão. Desejo paz. Se o senhor é Dulcinbar, peço o favor de uma conversa. Dulcinbar deu um passo para o lado e no interior da casa as paredes se iluminaram. O general entrou para a luz do dia. Ele tocou a parede do estúdio e olhou para as pontas dos próprios dedos. Vocês têm isso em Silvana? Bar deu um sorriso fraco. Não em outros lugares, acredito. Faço a manutenção da melhor forma que posso, eu mesmo. Preciso me desculpar por tê-lo feito esperar à porta. O dispositivo automático registra a presença de um visitante, mas não abre mais a porta. Sua manutenção não é o suficiente? A voz do general tinha um leve tom de zombaria. Não há mais peças de reposição. Sente-se, por favor, senhor. O senhor bebe chá? Em Silviana? Meu bom senhor, é uma impossibilidade social não beber chá daqui. O velho patrício se afastou sem fazer ruído, com uma mesura lenta que fazia parte do legado cerimonioso deixado pela aristocracia dos dias melhores do século anterior. Riose olhou para a figura de seu anfitrião que se afastava, e sua urbanidade estudada sofreu uma pequena hesitação. A educação dele fora puramente militar, sua experiência idem. Ele havia, como dizia o clichê, enfrentado a morte muitas vezes, mas sempre a morte de uma natureza muito familiar e tangível. Consequentemente, não há inconsciência no fato de que o idolatrado leão da 20ª Frota sentisse um calafrio da atmosfera subitamente sombria de um salão antigo. O general reconheceu as pequenas caixas de plástico preto imitando marfins alinhadas nas prateleiras. Eram livros. Os títulos não lhe eram familiares. Ele supôs que a grande estrutura numa das extremidades do salão fosse o receptor que transmutava os livros em som e imagem sob demanda. Porra, que útil, hein? Ele nunca vira um desses em funcionamento, mas já havia ouvido falar deles. Um dia lhe haviam dito que, há muito tempo, durante os anos dourados em que o Império se estendera por toda a galáxia, 9 em cada 10 residências tinham tais receptores e tais fileiras de livros. Mas agora havia fronteiras a vigiar.
livros eram para os idosos, e metade das histórias contadas sobre os velhos tempos era mito de qualquer maneira. Mais da metade. O chá chegou e Ryose se sentou. Dusembar ergueu sua xícara. A sua honra. Obrigado, a sua. Dusembar disse deliberadamente. Dizem que o senhor é jovem. 35? Quase. 34. Neste caso, disse Bar com ênfase suave, eu não poderia começar de melhor maneira do que informando ao senhor, com pesar, que não tenho postões, amuletos ou filtros do amor, e tampouco sou capaz de influenciar os favores de qualquer moça que possa agradá-lo. Não tem necessidade de ajudas artificiais quanto a isso, senhor. A complacência inegavelmente presente na voz do general via misturada com o divertimento. O senhor recebe muitos pedidos para esse tipo de mercadoria? O bastante. Infelizmente, um público desinformado tende a confundir a erudição com magicatura, e a vida amorosa parece ser aquele fator que requer a maior quantidade de intervenção mágica. O que me parece bastante natural, mas discordo. Não ligo a erudição a nada além de um meio de responder a perguntas difíceis. O siluriano retrucou com seriedade. O senhor pode estar tão errado quanto a eles. Pode ser que sim, pode ser que não. O jovem general encaixou a xícara em seu revestimento térmico e ela foi novamente preenchida. Ele jogou a cápsula de sabor oferecida dentro da xícara como um pequeno splash. Diga-me então, Patrício, quem são os mágicos, os verdadeiros? Bar pareceu espantado com um título que há tanto tempo não era usado. Não existem mágicos, respondeu. Mas as pessoas falam deles. Suiena está cheia de histórias sobre eles. Existem cultos sendo criados com base nesses homens. Existe alguma estranha conexão entre isso e os grupos de seus conterrâneos que sonham e deliram com dias antigos e o que chamam de liberdade e autonomia. Essa questão poderá acabar se tornando um perigo para o Estado. O velho balançou a cabeça. Por que me pergunta? O senhor está sentindo o cheiro de alguma revolta encabeçada por mim? Ryose deu de ombros. Nunca, nunca. Mas não é um pensamento completamente ridículo. Seu pai foi um exilado no tempo dele. Você mesmo foi um patriota e chauvinista no seu tempo. É indelicado da minha parte, como hóspede, mencionar isso, mas meus negócios aqui assim o exigem. E no entanto, uma conspiração agora? Duvido. Nas últimas 3 gerações, Suiena foi espancada até perder a coragem. O velho respondeu com dificuldade. Deverei ser tão indelicado como anfitrião, assim como o senhor foi como hóspede. Devo lembrá-lo de que certa vez um vice-rei pensou como o senhor sobre os suianos covardes. Pelas ordens desse vice-rei, meu pai se tornou um mendigo fugitivo, meus irmãos mártires e minha irmã uma suicida. Mas esse vice-rei sofreu uma morte suficientemente horrível nas mãos desses mesmos objetos suienianos. Ah, sim. E aí o senhor toca num assunto que eu gostaria de comentar. Há 3 anos que a morte misteriosa desse vice-rei não representa mais um mistério para mim. Havia um jovem soldado de sua guarda pessoal cujas ações foram bastante interessantes. O senhor era esse soldado, mas não há necessidade de detalhes, penso eu. Bar ficou em silêncio. Nenhuma. O que o senhor propõe? Que responda às minhas perguntas. Não sob ameaça. Estou velho demais para que a vida me signifique grande coisa. Meu bom senhor, esses tempos são difíceis, disse Ryose, e acreditava no que estava falando. E o senhor tem filhos e amigos. O senhor tem um país pelo qual pronunciou palavras de amor e loucura no passado. Vamos lá. Se eu decidisse usar a força, minha mira não seria tão ruim a ponto de atingi-lo. O que você quer? Bar perguntou friamente. Ryose levantou a xícara vazia ao falar. Patrício, ouça-me. Estes são dias em que os soldados mais bem-sucedidos são aqueles cujas funções se resumem a liderar as paradas em traje de gala no terreno do Palácio Imperial nos dias de festas e a escoltar suas reluzentes naves de prazer que transportam sua esplendicência imperial para os planetas de verão. Eu sou um fracasso. Sou um fracasso aos 34 anos e continuarei sendo fracasso. Porque o senhor entende, eu gosto de lutar. Foi por isso que me enviaram para cá. Sou muito complicado na corte, não me encaixo na etiqueta.
Ofendo os dantes e os lordes almirantes, mas sou bom demais como líder de naves e de homens para que se livre de mim, simplesmente lançando-me ao vácuo. Então, Suyen é o substituto. É um mundo de fronteira, uma província estéril e rebelde. Fica muito longe, longe o bastante para satisfazer a todos. E assim eu vou apodrecendo. Não há rebeliões para esmagar, e os vice-reis da fronteira não têm se revoltado ultimamente. Pelo menos não desde que o falecido pai de Sua Majestade Imperial, de gloriosa memória, fez de Montel de Paramei um exemplo. Um imperador forte, murmurou Bar. Sim, e precisamos de mais desses. Ele é meu senhor, lembre-se disso. São os interesses dele que defendo. Bar deu de ombros despreocupado. Como isso tudo se liga ao assunto em questão? Mostrarei a você em 2 palavras. Os mágicos que mencionei vêm de além. Além dos guardas da fronteira, onde as estrelas são mais dispersas. Onde as estrelas são mais dispersas, citou Bar, e o frio do espaço penetra. Isso é poesia? Ryo desfranziu a testa. Versos pareciam coisas frívolas naquele momento. De qualquer maneira, eles vêm da periferia, do último local onde sou livre para lutar pela glória do Imperador. E assim servir aos interesses de Sua Majestade Imperial e satisfazer seu próprio desejo de um bom combate. Exatamente. Mas preciso saber o que vou combater, e nisso você pode ajudar. Como o senhor sabe? Ryose mordiscou um bolinho casualmente. Porque por 3 anos eu rastreei cada rumor, cada mito, cada suspiro a respeito dos mágicos. E de toda a biblioteca de informações que coletei, apenas 2 fatos isolados são unânimes e, portanto, certamente verdadeiros. O primeiro é que os mágicos vieram da borda da galáxia voltada para Suiena. O segundo é que seu pai encontrou um mágico certa vez, vivo e verdadeiro, e conversou com ele. O Suieniano envelhecido ficou olhando para ele sem piscar, e Rose continuou. É melhor você me contar o que sabe. Bard disse pensativo. Seria interessante lhe contar certas coisas. Seria meu próprio experimento psicohistórico. Que tipo de experimento? Psicohistórico. O velho sorriu com um quê desagradável. Então, ríspido. É melhor você tomar mais um pouco de chá. Vou fazer um discurso razoavelmente longo. Ele se encostou nos almofadões macios de sua poltrona. As luzes das paredes haviam se reduzido em intensidade até se tornarem um leve brilho marfim rosa, que suavizou até mesmo o perfil do duro soldado. Lucembar começou. Meu próprio conhecimento é o resultado de 2 acidentes. O acidente de haver nascido filho de meu pai e o de ter nascido nativo de meu país. Tudo começou há mais de 40 anos, pouco depois do grande massacre, quando meu pai era fugitivo nas florestas do sul, ao passo que eu era um artilheiro na frota pessoal do vice-rei. Esse mesmo vice-rei, a propósito, que havia ordenado o massacre e que teve uma morte tão cruel depois. Bar deu um sorriso cruel e continuou. Meu pai era um patrício do Império e senador de Suiena. Seu nome era Onumbar. Ryose interrompeu impaciente. Conheço muito bem as circunstâncias do exílio dele, não precisa detalhar. O Suieniano ignorou e prosseguiu sem se desviar. Durante seu exílio, um viajante perdido procurou um mercador dos limites da galáxia, um jovem que falava com um sotaque estranho, que nada conhecia da história imperial recente e que estava protegido por um escudo de força individual. Um escudo de força individual? Ryose fez uma careta. Você está falando de extravagâncias. Que gerador poderia ser poderoso bastante para condensar um escudo do tamanho de um único homem? Pela grande galáxia, ele carregava 5.000 miliatons de fonte de energia nuclear no carrinho de mão? Bar disse baixinho. Este é o mágico de quem você ouve sussurros, histórias e mitos. O nome mágico não é conquistado com facilidade. Ele não levava consigo nenhum gerador grande o bastante para ser visto, mas a arma mais pesada que você pudesse carregar sozinho não teria nem sequer deixado uma marca no escudo que ele usava. Mas a história é só essa? Os mágicos então nasceram das alucinações de um velho marcado pelo sofrimento e pelo exílio? A história dos mágicos antecede até mesmo meu pai, senhor, e a prova mais concreta. Depois de deixar meu pai, esse mercador que os homens chamam de mágico, visitou um técnico na cidade, para onde meu pai o havia guiado, e lá ele deixou um gerador de escudo do mesmo tipo que usava. Esse gerador foi recuperado por meu pai após seu retorno do exílio, quando da execução do maldito vice-rei. Ele demorou muito para encontrar.
O gerador estava pendurado. O gerador está pendurado na parede atrás do senhor. Não funciona. Nunca funcionou, a não ser nos primeiros 2 dias. Mas, se olhar para ele, verá que ninguém no Império foi responsável por sua construção. Bel Rioso estendeu a mão para pegar o cinturão de elos de metal pendurado na parede curva, que se soltou com um pequeno som de ventosa quando um minúsculo campo adesivo se rompeu ao toque da mão. O elipsoide no ápice do cinto chamou a atenção. Tinha o tamanho de uma noz. Isto, ele disse. Era o gerador, concordou Bar. Mas era o gerador. O segredo de seu funcionamento está além de qualquer possibilidade de descoberta agora. As investigações subeletrônicas demonstraram que está fundido em um bloco compacto de metal, e nem mesmo o estudo mais cuidadoso dos padrões de difração foram capazes de distinguir as peças individuais que existiam antes da fusão. Então sua prova ainda não passa de uma fronteira porosa de palavras, sem nenhuma evidência concreta para defender a retaguarda. Bar deu de ombros. O senhor exigiu meu conhecimento e ameaçou tirá-lo de minha força. Se o senhor escolhe vê-lo com ceticismo, o que posso fazer? Quer que eu pare? Continue, o general disse com rispidez. Eu continuei as pesquisas de meu pai após sua morte, e então o segundo acidente que mencionei veio em meu socorro, pois Suiena era bastante conhecida de Harry Seldon. E quem é Harry Seldon? Harry Seldon foi um cientista do reinado do imperador Daluben IV. Ele era um psicohistoriador, o último e maior de todos. Ele visitou Suiena uma vez, e quando Suiena era um grande centro comercial, rico em artes e ciências. Ryose murmurou com acidez. Qual planeta estagnado que não diz ter sido uma terra de grande riqueza nos dias de outrora? Os dias de que falo são os dias de 2 séculos atrás, quando o imperador ainda reinava até a mais distante estrela. Quando Suiena era um mundo do interior e não uma província semi-bárbara de fronteira. Naqueles dias, Harry Seldon previu o declínio do poder imperial e a barbarização final de toda a galáxia. Ryose soltou uma gargalhada repentina. Ele previu isso? Então ele previu errado, meu bom cientista. Suponho que você se considere um. Ora, o Império está mais poderoso agora do que há um milênio. Seus olhos velhos estão cegos pela fria desolação da fronteira. Venha aos mundos interiores um dia, venha para o calor e a riqueza do centro. O velho balançou a cabeça com um ar sombrio. A circulação cessa primeiro nas bordas exteriores. Ainda levará um tempo para que o apodrecimento chegue ao coração, isto é, o apodrecimento aparente, óbvio para todos, tão distinto da podridão interna que já é uma velha história há cerca de 15 séculos. E então esse Harry Seldon previu uma galáxia de barbárie uniforme, disse Ryose bem-humorado. E daí, hein? E então ele criou 2 fundações em extremidades opostas da galáxia. Fundações dos melhores, mais jovens e mais fortes, ali para crescer, se multiplicar e se desenvolver. Os mundos nos quais elas foram colocadas foram escolhidos cuidadosamente, assim como as épocas e os arredores. Tudo foi arranjado de modo que o futuro, conforme previsto pela matemática inalterável da psicohistória, envolvesse o isolamento deles, desde o começo, do corpo principal da civilização imperial e de seu lento crescimento nos germes do Segundo Império Galáctico, cortando um inevitável interregno bárbaro de 30 mil anos para cerca de 1000 anos. E onde você descobriu isso tudo? Você parece saber tudo em detalhes. Não sei, nunca soube, o Patrício disse com compostura. Isto é o resultado doloroso de juntar as peças de evidências descobertas por meu pai, e mais algumas descobertas por mim mesmo. A base é tênue e a superestrutura foi romanceada para preencher as lacunas imensas. Mas estou convencido de que, em essência, é verdade. Você se deixa convencer facilmente. Mesmo? Isso me tomou 40 anos de pesquisa. 40 anos. Eu poderia ter resolvido a questão em 40 dias. Na verdade, acredito que devo. Seria diferente. E como o senhor faria isso? Da maneira óbvia. Eu poderia me tornar um explorador. Poderia encontrar essa fundação de que você fala e observá-la com meus olhos. Você disse que existem 2? Os registros falam de 2. Evidências de apoio foram encontradas apenas para uma. O que é compreensível, pois a outra fica na outra extremidade do eixo maior da galáxia. Bem, vamos visitar a que fica mais perto. O general se levantou ajustando o cinto. O senhor sabe para onde ir?
Perguntou Bar. De certa forma, nos registros do penúltimo vice-rei, aquele que você assassinou com tanta eficiência, há histórias suspeitas de bárbaros vindo de fora. Na verdade, uma das filhas dele foi dada em casamento a um príncipe bárbaro. Eu vou encontrar o caminho. Estendeu a mão. Agradeço-lhe a hospitalidade. Dessembar tocou a mão com os dedos e fez uma mesura formal. Sua visita foi uma grande honra. Quanto às informações que você me deu, continuou Bel-Riose, eu saberei como agradecer quando retornar. Dessembar acompanhou submisso seu hóspede até a porta externa e disse baixinho para o carro terrestre que subia na distância. Se o senhor retornar. Fundação. Com 40 anos de expansão por trás de si, a Fundação enfrentou a ameaça de Riose. Os dias épicos de Hardin e Mello haviam acabado, e com eles desaparecera certa firmeza, ousadia e resolução. Enciclopédia Galáctica.